Desejamos cumprimentar a todos, nossos amados e queridos irmãos, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao canal. Nós estamos em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos no nosso primeiro trimestre de 2025, que traz como tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Eu sou Tomé Picanço, pastor Tomé Picanço, sejam muito bem-vindos, que Deus possa abençoar a vida de todos os meus amados irmãos. Estamos na lição de número 6, onde o tema é O Filho é igual com o Pai. Dentro dessa temática, nós temos 3 tópicos. Primeiro tópico, a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. Segundo tópico, a heresia do subordinacionismo. Terceiro tópico, como o subordinacionismo se apresenta hoje. Nós vamos hoje discorrer sobre o filho é igual com o pai. Texto áureo. Mas do filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Verdade prática. O termo teológico, filho de Deus, é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Louvado seja Deus. Leitura bíblica em classe, encontramos no Evangelho de João, no capítulo de número 10, do versículo 30 ao 38, que diz assim: Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: Sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfêmias, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acredites. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Essa é a nossa leitura bíblica em classe, em João capítulo 10, no versículo 30 a 38, onde nós vamos discorrer hoje sobre este tema que Jesus é igual com o Pai. A Bíblia ensina e afirma de maneira explícita que o Filho é igual ao Pai, portanto, da mesma essência ou substância. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesma. Como está escrito em João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. O Senhor está afirmando para os religiosos do seu tempo que ele é igual ao Pai. Nesta lição veremos a base doutrinária que aponta a relação existente entre o Pai e o Filho, bem como de que forma essa relação não inibe a divindade de Jesus e o seu papel na Trindade. Portanto, veremos o embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém para afirmar essa verdade revelada, que ele, Jesus, é Deus igual com o Pai, da mesma essência, da mesma substância. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Primeiro tópico, vamos falar um pouquinho sobre a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. Dentro desse tópico nós temos 3 subtópicos. A ideia de filho, em toda a Bíblia Sagrada e no pensamento tanto cristão como no pensamento judaico.
Falaremos um pouquinho sobre o significado teológico e afirmaremos que o Filho é Deus. Bendito seja o Senhor Jesus para sempre. A ideia de filho, né? Quando a Bíblia nos apresenta a palavra filho, ela tem, dentro das Escrituras, alguns significados. Nós vemos aqui, por exemplo, o conceito de filho no pensamento judaico implica igualdade com o pai e não somente sobre a descendência biológica. Então, para um judeu, quando alguém se dizia filho de Deus, estava dizendo que era da mesma natureza do Pai, do Deus Pai, da mesma essência, glória a Jesus, de Deus. E eles não aceitavam de forma alguma, porque ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E quando o Filho se apresenta como o Deus igual com o Pai, eles não aceitam de forma nenhuma. Nós vemos isso aqui no capítulo João, capítulo 10, versículo 33, quando o Senhor Jesus está dizendo: eu e o Pai somos um. Eu sou filho de Deus. E eles disseram: nós não queremos te matar ou te apedrejar por qualquer obra boa que tu esteja realizando na terra. Nós queremos te matar pela blasfêmia pela qual tu estás cometendo. Sendo um homem, estás dizendo que é Deus, né? E nós vemos esse conceito, né, da palavra filho de Deus no pensamento judaico. Então eles não tinham dúvida de que quando Jesus se proclamava filho de Deus, eles não tinham dúvida que Jesus estava querendo ser Deus. E Jesus, de fato, o é. Jesus é Deus, igual com o Pai, porque é da mesma essência e da mesma natureza. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. É importante nós frisarmos aqui nesse primeiro ponto a dupla natureza do Senhor Jesus, né? Jesus plenamente Deus, divino, plenamente homem. Então, eles não entenderam naquele momento ali, né? E ele estava falando, né, que eu sou, usando lá o termo que o próprio Deus, né, o próprio Senhor, ele se apresentou para Moisés no capítulo 3, versículo 14, falando para ele: eu sou o que sou. O mesmo Jesus também fez isso em João 8:58, dizendo: eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. E ele usa a mesma expressão da manifestação de Deus, do eterno Deus para Moisés. Então, os judeus entendiam muito bem o que significava ser filho de Deus, ser igual com o Pai. A gente vê dentro da palavra de Deus, né, em João 8:42, eu saí e vim de Deus, como também em João 5:17 está escrito: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E tanto em João 8:48, capítulo 8, como no capítulo 5, João, você vai perceber, né, como também nessa passagem do capítulo 10, você vai perceber que os judeus entendem que filho de Deus é ser Deus. E eles tentam matar Jesus apedrejado. Nós vemos também outras variantes da palavra filho dentro das escrituras sagradas, quando ela diz assim, que é o homem mortal para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites. Aqui nós estamos vendo de forma muito clara a palavra filho, aqui como filho do homem, representando o gênero, a humanidade, os homens. Então, o homem mortal, é o mesmo que filho do homem, é o homem, aqui ele está falando de gênero. Nós podemos compreender, né, essas ideias de filho na Bíblia. Fala da identidade da natureza, indicando que é da mesma espécie. Nesse caso aqui, o Salmo 8:4. Fala também de classes. Eu não sou profeta, nem filho de profeta, dizia Amós, mas boiadeiro e cultivador de sincômoro. Nós estamos aqui diante de uma palavra que traz a ideia de classe. Filhos de profeta é o mesmo que profetas. Então nós vemos essas expressões dentro da Bíblia Sagrada.
O significado teológico de Filho de Deus. Filho de Deus, irmãos, é título. É um título divino para Jesus, né? O título Filho de Deus não é sobre subordinação, e sim sobre igualdade. Eu e o Pai somos um. Quando ele se apresenta para os religiosos no templo de Jerusalém, que quiseram apedrejar porque entenderam que ele estava, né, se fazendo Deus, e ele não estava se fazendo Deus, ele é Deus verdadeiro, igual ao Pai, em essência, em substância. Então nós vemos aqui, né, que essa palavra, esse título Filho de Deus aplicado a Jesus, refere-se à sua deidade, à sua divindade. Não existe hierarquia dentro da Trindade. Jesus não é um Deus menor, como querem acreditar os heresiarcas. Não. Jesus é Deus igual com o Pai. Ele é Deus presente conosco. Ou seja, indica igualdade de natureza, ou seja, da mesma substância. Se Jesus, irmãos, fosse um Deus, um Deus menor, ele não poderia dar vida eterna. E ele disse, eu vim para que tenhas vida eterna. Ele não poderia dar vida eterna. Ele não poderia ser adorado como ele foi adorado por diversas e diversas vezes, né? Como, por exemplo, quando ele desceu do monte, um leproso, capítulo 8 de Mateus, o adorou. E outros personagens, né? Quando o Pai fala de Jesus, né, nas escrituras de Hebreus, quando o Filho vai ser introduzido no mundo, ele ordena que todos os anjos de Deus o adorem. Então, se Jesus não fosse, ele não poderia ser adorado, também não poderia salvar, mas ele é Deus, e por isso é o nosso Salvador eterno. Ele é Deus em essência, ele é Deus em natureza, é Deus em poder. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. O Filho é Deus. O Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito, Filho único de Deus, com o Pai. E revela a divindade de Cristo. Revela a divindade, a deidade de Jesus. Hebreus 1,8 diz assim, mas do Filho diz, ó Deus. Ele está se referindo ao Filho. O próprio Pai está se referindo ao Filho, dizendo, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Olha essa expressão bíblica, né? Mas do Filho diz, ó Deus. Jesus é Deus, é o Filho de Deus. Portanto, a Bíblia ensina e afirma de maneira muito explícita que Jesus é Deus igual ao Pai. Portanto, da mesma essência e substância. Porque nele, diz a Bíblia, porque nele habita corporalmente toda a plenitude divina ou da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo de número 9. Porque Jesus, em um homem Jesus, habita plenamente a divindade. Isso habita nele corporalmente, toda a plenitude da divindade. Então, o Filho diz, ó Deus, revelando para nós que Jesus é Deus. Essa falácia de que Jesus é um Deus menor, de que Jesus é um Deus de segunda classe, isso é um engodo, porque a Bíblia está saltando aos nossos olhos e revelando e afirmando para nós que Jesus é Deus. João capítulo 1, versículo de número 1 está escrito, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo era Deus. Então nós vemos de forma muito clara, né, esta expressão e esse relacionamento único entre pai e filho. Nós somos filhos de Deus, irmãos. No entanto, não temos a mesma essência de Deus. A natureza de Deus é nos comunicada, mas ele é em essência e o Filho é em essência.
Filho não é criatura de Deus, não é criação de Deus. Não. Filho é Deus, da mesma essência e da mesma natureza. Por isso que ele é único. Ele é único. Nós somos filhos de Deus. Sim. Os anjos são chamados de filhos de Deus. Sim. Mas não da mesma essência com o Pai. Essas coisas nos são comunicadas para nós pelo nosso Deus, pelos atributos do nosso Deus. Então, louvado seja o Senhor Deus por isso. Né? Tem algumas perguntas, né? Indagações que parecem controvérsias, mas que não são apenas texto tirado fora de contexto, e isso se torna um pretexto para muitas coisas, aonde diz assim, se Jesus era Deus, por que ele disse que naquele dia e hora ninguém sabe o dia que o filho vai voltar? Nem os anjos, nem o próprio filho, mas somente o Pai. É simples. Jesus tinha duas naturezas. E como homem, ele não sabia de absolutamente nada. Porque como homem, ele dormia no barco, na polpa de um barco, com uma almofada debaixo da cabeça. Como Deus, ele não dorme. Não dorme. O guarda de Israel nem cochila. Então nós vemos que a diferença, essas controvérsias, tudo vão parar nas duas naturezas. Jesus é o único ser no universo que tem a dupla natureza. A divina, ele é Deus, e a humana, que ele também é homem. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque alguns dizem assim, mas se ele é Deus, por que ele morreu na cruz? Repito, como homem, ele morreu na cruz. Como Deus, ele não morre. Ele é eterno. E a Bíblia afirma que Jesus, ele é eterno. Isaías profetiza dizendo, o menino nos nasceu, um filho sendo Deus, e o principado estava sobre os seus ombros. Seu nome será Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é eterno, Pai da eternidade. Louvado seja o Senhor Jesus para todo sempre. Segundo ponto, falaremos sobre a heresia do subordinacionismo. Origens, no período pré-niceno, métodos usados pelos subordinacionistas. O subordinacionismo é toda doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai. Um Deus secundário, ou um Deus de segunda classe, né? Menos divino que o pai. Então nós vemos que começou com Ário, lá no segundo, terceiro passado da igreja, e eles falavam que Jesus não era o Deus único, era um Deus menor. Então nós vemos que essa doutrina considerava que Deus Pai era superior ao Deus Filho e que o próprio Deus criou o Filho, ele era criatura. E Orígenes dele foi o principal mentor, né, e propagador dessa heresia. Então nós vemos que com o avanço do unitarismo, eles colocavam sempre em xeque a divindade de Jesus. Né? Sempre dizendo que Jesus era, quando consideravam como Deus, um Deus secundário, um Deus menor. E como eles faziam isso? Como sempre fizeram ao longo de toda a história da igreja. Eles sempre pegavam versículos isolados, sempre pegavam texto fora de contexto, ou seja, ignoravam completamente o contexto que estava escrito. Desconsideravam o conjunto das escrituras, não pegavam a escritura como um todo para pautar as suas ideias. E focavam apenas na humanidade de Jesus. Então, esses eram os métodos que ele usava para diminuir, vamos dizer assim, a divindade de Jesus. Jesus é plenamente Deus, isto é fato. Plenamente homem, e isto também é fato.
Jesus é subordinado ao Pai em que sentido? Apenas em sua missão terrena, nunca em sua natureza e essência. Na sua missão terrena, ele quis, ele assim desejou se submeter à vontade de Deus. Isso é claro, meu filho, isso é claro. Houve um momento do Getsemane, por exemplo, que ele disse assim: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Então, ele se submeteu à missão. Sim. A missão de salvar a nossa alma. Então, nessa missão, sim. E é isso que confunde, porque pinça um texto aqui, texto ali, para corroborar o seu ensino herege. Isso é perigoso. Como o subordinacionismo se apresenta nos dias atuais? Ele ficou somente lá no terceiro, quarto século da igreja? Não. Ele continua vivo hoje. Continua com uma nova roupagem. Por exemplo, no contexto islâmico, e também nós temos o movimento das testemunhas de Jeová. No contexto islâmico, o islamismo vê em Jesus, como nós já aprendemos nas lições passadas, como um mero mensageiro. Não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu, como nós já vimos que o islamismo faz, que foi um sósia que morreu no lugar de Jesus, nem ressuscitou. Reduz a um profeta menor que Maomé. Porém, a Bíblia, queridos e amados, até mesmo afirma que até mesmo os demônios reconheceram o que muitos hoje negam. Reconheceram que Jesus é Deus. Reconheceram que Jesus é Filho de Deus. Reconheceram que Jesus tem a mesma essência e natureza igual ao Pai. Afirmando, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Marcos 5,7. O Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus. O mesmo que os religiosos no templo afirmavam no tempo de Jesus. Porém, Jesus afirmou, eu e o Pai somos um, em João 10. O mesmo que os islamismos afirmam hoje é o mesmo que o Senhor Jesus teve combate com os religiosos, com os fariseus, os sacerdotes do seu tempo, que não acreditaram, quiseram matá-lo, quiseram apedrejá-lo. O islamismo faz a mesma coisa. Eles também não acreditam, eles também falam bastante. Jesus não é filho de Deus, não é. Foi um profeta, e ainda de categoria muito menor que de Maomé, o que é realmente uma aberração. As testemunhas de Jeová. O movimento do testemunho de Jeová. Jeová como Deus Supremo, Jesus como Deus menor. Essa sempre é a tentativa de colocar uma hierarquia dentro da Trindade. Dizer que Jeová é Deus, mas que Jesus é um Deus menor. Então, peraí, nós temos aqui dois deuses, é isso? O Jeová acaba pregando? Praticamente sim. Eles diminuem Jesus Cristo a um Deus de segunda classe e acreditam na existência de vários deuses. Porém, a fé cristã não admite a existência de outros deuses. Está escrito, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Louvado seja Deus. Jesus é Deus, da mesma essência e da mesma natureza com o Pai. Ele não é um Deus de segunda classe, e nem um Deus menor. Ele é o único e verdadeiro Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Conclusão. O Jesus que adoramos, sim, porque nós adoramos a Jesus, porque ele é Deus. O Jesus que adoramos é o Deus bendito eternamente. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Século de equidade é o século do teu trono. Jesus e o Pai compartilham da mesma natureza. Não por geração, porque ele não foi criado, mas por essência eterna. Por isso ele é chamado de Filho unigênito. Essência eterna, substância eterna, natureza eterna. O subordinacionismo é uma distorção perigosa
que tenta diminuir quem é Jesus. Essa heresia continua viva hoje, vestida com roupas modernas, espraiando as suas heresias. Que Deus nos guarde e que possamos continuar servindo e adorando o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou para salvar a nossa alma. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Até a nossa próxima lição, que será a nossa 7ª lição, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha abençoar as nossas vidas. Fique com Deus. Mais uma vez, que Deus abençoe grandemente a todos em nome